Amém, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos aqui de Lavinha, Minas Gerais, do nosso curso de Teologia nível básico, inicial. Tem 3 cursos, o inicial, o intermediário e o bacharel. Quem fizer tudo e tiver segundo grau, pode fazer depois o superior, requerendo os créditos nessas matérias daqui. Nós falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui é Menorá, né? Com o símbolo Israel em cima, o nome Yerushalayim. Esse curso nosso é o Geografia Bíblica do livro 1. Nós estamos na aula do primeiro livro, livro 1. Já falamos sobre um monte de hidrografia e orografia. Estamos acabando a orografia. Vamos falar hoje sobre as cadeias montanhosas de Efraim. Já falamos cadeia montanhosa de Naphtali, já falamos cadeia do Líbano, do Antilíbano, do Monte Hermon. Agora vamos falar, já falamos sobre montes e montanhas. Vamos agora falando sobre as cadeias montanhosas de Efraim. Efraim, vocês sabem muito bem, é filho de José, que ele teve no Egito, não é isso? Efraim, quer dizer, frutífero. Essas cadeias montanhosas de Efraim, elas ficavam ali, chamado também de Planalto Central, né, mais na região de Samaria. Coube por herança Efraim na terra de Canaã. Era montanhosa, também chamada de Montes de Israel, depois Montes de Samaria. Samaria foi comprada por Onri, pai de Acabe. Esse Onri, ele comprou de Semer o monte e pôs o nome de Samaria. As fronteiras de Efraim estão determinadas em Josué 16 e os limites de Manassés em Josué 17. Essa era a cadeia que corria de leste para oeste, fronteira italiana. Corria de leste para oeste desde o Jordão e Jericó em direção para dentro de Betel. O cume dos montes, lá em cima, no monte, são 2 principais montes nessa cadeia, né? O Ebal e o Gerezim. Mas voltando aqui, passava próximo era de Betel a cerca de 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, passando próximo à cidade de Luz e Astarote, alcançando Bet-Horon a Baixa, chamada de Baixa, e até Gezer. Gezer é aquela cidade que Salomão ganhou de dote da sua esposa de Faraó. Entre os montes estava a planície, algumas grandes e outras pequenas, tem umas planícies por ali. Flávio Josefo diz que naquele tempo dele, no ano iniciais da era cristã, tinha muita água abundante e muita fertilidade. Jacó abençoou Manassés e Efraim como ramo frutífero junto à fonte. E Moisés, na bênção em Deuteronômio 33, diz que tinha orvalho e abundância de terra. Região toda montanhosa tem 2 principais montes, Ebal e Gerezim. Esses montes são famosos por quê? Mais o Gerezim é mais famoso ainda, porque lá foi construído um templo samaritano, muito suntuoso, quase igual ao templo de Salomão. Jesus passou em Siquém e Sicar, que eram cidades na beiradinha, ficava no sopé. Hoje Siquém chama Nablus, na terra de Israel, né? E Jesus passou lá, naquele poço de Jacó, que ficava ali também. Então, Monte Ebal e Gerezim, um do lado do outro, o Monte Gerezim mais famoso do que o Ebal. O Ebal foi o Monte da Maldição. Lembra que 4 letrinhas, Ebal, maldição. Gerezim, já bênção, Monte da bênção. Ebal ocorre na Bíblia poucas vezes. E a palavra Ebal quer dizer calvo. Nós citamos uns tempos atrás aí que tinha um monte chamado Calvo, né? Referência a esse monte Ebal. Ebal também quer dizer pedra, monte seco. Por isso que a maldição foi feita lá, né? Aparece poucas ocorrências. Em Gênesis 36, 23, fala que é um dos filhos de Sobal. Sobal era um dos Oreus, habitantes de Canaã, antes do Esaú chegar por lá. É o monte da maldição, tem muitas pedras lá, tal. Josué edificou lá e proclamou a maldição naquele monte. E Primeiras Crônicas fala novamente do Sobal, que é filho descendente dos Oreus, né? Filho de Seir. E então, referente a Gênesis e a Primeira Crônicas é referente à genealogia do rapaz, Sobal. Ebal, filho de Sobal. Então deve ser por isso que essa região levou esse nome de Ebal, né? Deve ser. Essa descendência do pessoal de Seir, que é o povo que habitava antes na terra de Canaã. Esse monte de constituição calcária, o cume do monte tem tipo uma mesa grandona assim de pedra, bem grande, a vista panorâmica da Palestina, né? Ele tem mais ou menos aí 936 metros de altura do mar Mediterrâneo, e 300 e pouco metros sobre o vale. Então, do vale que fica aqui embaixo, onde fica Sicar e Siquém, subindo
dali que lá é mais de 600 metros, né? Agora, do monte até lá no Mediterrâneo, lá na cidade de Tel Aviv, Jope, Haifa, aí tem 900, quase 1 quilômetro de altura. Jerusalém também é mais ou menos isso, 800 e tantos metros de altura. Né? É o local da maldição, as tribos da maldição. Ruben, Gad, Ases, Zebulon, Dan e Naphtali foram as tribos da maldição. O formato dele é um formato cônico, assim, cônico, né? Gerezim já é o monte da bênção, né? 4 vezes aparece no Velho Testamento. A palavra quer dizer corte, muita vegetação, já é verde. Lá foi feito um templo de samaritanos, um templo até muito bonito, e foi proclamada a bênção de Israel nesse monte. Lá também foi feita a renovação da aliança no templo de Josué, e nesse monte também Jotão proclamou a parábola em Juízes, capítulo 9, parábola de Jotão. Eles mataram os filhos todos do rei, só escapou esse Jotão e fez uma parábola aí falando sobre o carro, mostrando a situação das árvores, né, naquela época. Ele ficava a 870 metros sobre o mar e 240 metros do vale, então mais ou menos 600 metros do vale até no Gerezim. E embaixo tinha a cidade de Siquém, Sicar, etc. A planície entre os montes tem uma acústica muito, muito formidável. Por isso podia falar, né? Umas tribos ficavam cá, outra tribo de lá. Que tribos ficaram de cá? Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Ficaram no monte Gerezim, que é o monte da bênção. E eles falavam, se fizer assim, 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 bendito serás. Então, lá no Ebal da maldição, falava, maldito serás quando fizesse assim. Falava, amém. Maldito será aquele que tiver outro Deus no lugar de Deus verdadeiro. Amém. E a bênção é, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, as bênçãos te seguirão. Então, esses 2 montes são montes importantes das cadeias de montanhas de Efraim. As cadeias de montanhas de Efraim, já citei passado aqui, né? Temos aí 9 vezes citado montanhas de Efraim e 6 vezes montes de Efraim. É chamado também de Planalto Central. Então, nossa aula de hoje foi sobre essa cadeia montanha de Efraim com Ebal e Gerezim. Gerezim, monte da bênção, Ebal, monte da maldição. Vamos ficando por aqui. A paz e a graça. Voltamos na próxima aula.